Daqui uma semana, na próxima sexta-feira, eu vou estar aqui para a gente avaliar o que aconteceu na primeira rodada do draft. Mas, muito provavelmente, a gente não vai falar de 5 times que estão fora dessa primeira rodada. Então, essa é a ideia desse vídeo. Vir aqui para falar o que essas 6 equipes, que só vão entrar no draft na sexta-feira, vão precisar fazer, o que eles podem, qual que é a melhor jogada, qual que é o maior interesse, o que pode sobrar. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então fala aí, meu amigo, minha amiga. Chegando aqui com mais um vídeo um pouquinho mais tarde, né? Tô de folga hoje, dei uma descansada. Ontem foi um dia tenso aqui torcendo para o Braga. E peço o seu like, o seu hype, que você se inscreva, que você compartilhe. Lembrando que a gente tá no formato de podcast também nos principais agregadores, mas é muito importante que você vá pro YouTube, porque é o único lugar que eu sou monetizado, então deixa o like lá, sempre ajuda a crescer o canal, por favor. E se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal. Vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar pedindo também aquela moral para o Gol, você que gosta do futebol da bola redonda, estou lá falando também com o pessoal do Gol, base de dados aí espetacular, e a gente tem opinião também, sem cair naquela ladainha, no papinho bobo assim, então é um trabalho sério, profissionalismo realmente, tá? Conto com a colaboração de vocês, aqui embaixo na descrição tem o link, e nossa parceiraça, a Invictus, QR Code na tela, que vai direto para essa página maravilhosa que tem os produtos da NFL. Aqui embaixo na descrição também tem esse link, cupom TOCPASSA dá 10% de desconto em toda a linha da Invictus, tá? Então você pode navegar o resto do site e usar o cupom TOCPASSA. Lembrando vocês que, ó, tem prazo isso aqui, tá? Então tá se esgotando o material, já tá mais barato, vá, use o cupom TOCPASSA ainda que fica ainda mais barato e aproveite que são produtos de extrema qualidade. Agora vamos falar de notícias, e eu vou colocar uma aqui que saiu até um pouquinho depois do que... Se eu tivesse gravado mais cedo não teria entrado, e eu gostei bastante. Tá lá no Pro Football Talk, numa conversa do Joe Flacco com o Front Office Sports, tá? Que o Joe Flacco fez o questionamento. O que vai acontecer quando aumentar o calendário para 18 jogos? Eles vão querer 20, depois 22, e é bem possível isso, né? A NFL tá ganhando cada vez mais, mas a gente sabe como é que funciona o mundo dos negócios, não tem essa, o cara ganhou aqui, empatar, ganhar a mesma coisa, não vale a pena. É como se fosse um time de futebol americano que ganha um jogo, sei lá, por 28-7. A partida seguinte, não interessa, ele vai ganhar de 28-7, 28-7 não tem graça, eu tenho que ganhar de 35. E depois eu tenho que ganhar de 42. Eu tenho que sempre ir aumentando o bolo, por mais que sejam vitórias, e vitórias muito boas, né? A NFL lucra bilhões e bilhões, mas ela tem que sempre lucrar mais no ano seguinte, e é claro que uma das formas de lucrar é aumentando o número de jogos, porque aí você tem mais jogos para você cobrar das emissoras, que as emissoras vão ganhar mais também com publicidade, mas tem um ponto que é muito importante: a qualidade do jogo cai sim, é inegável, tá? Não tem como. Primeiro que tem a questão da importância até dessa partida. Com 16 jogos, a margem de erro é muito menor do que com 18 jogos. Basta você olhar o que acontece, por exemplo, com a NBA e com a MLB. Né? A NBA com 82 jogos de temporada regular, você tem vontade, você vai assistir todos os jogos, é meio, né, você deixa passar. Se perder esse jogo não tem problema. Estão falando que a ideia de 18 jogos, inclusive, é que os jogadores não façam 18 jogos, que eles tenham um controle de carga ali, eles possam fazer no máximo 17. E aí vai ficar uma pegada meio de Fórmula 1, né? A troca de pneus, em que momento que eu poupo esse cara. Então esse jogo aqui parece mais simples, eu poupo o meu quarterback, mas e aí se eu acabo perdendo esse jogo? Vai aumentar a grana, mas você vai ter que aumentar o elenco, então vai dividir mais dinheiro para os times, vai aumentar o salary cap, mas vai ter que gastar com mais gente. Eu não sei até que ponto isso aqui é realmente válido, tá? O Flacco até fala, pô, ele costumava jogar 14 jogos antes dele nascer, né? O Flacco tá com 41 anos, é um pouquinho mais novo que eu. Que coisa. E ele falou assim, cara, eu acho que 16 jogos tava bom. Né? 16, eu concordo com ele. Eu acho que a NFL é uma gana, é uma vontade, sempre mais, é complicado isso, tá? Complicado, eu que sou fã de videogames, por exemplo, eu sei que a indústria do videogame, então o cara passou a ganhar mais dinheiro, aí ele passa a investir mais, não tem, porque aí ele quer ganhar mais, tem um certo limite, tem um teto, né? E talvez a NFL venha a bater nisso,
mas a gente sabe como é que funciona. Espero só, eu realmente preferia 16 jogos. Já não gosto nem de 17, não vou gostar de 18. Claro que eu vou assistir, vou acompanhar, mas menos é mais, não só aquela banda muito boa, mas também o ditado vale. Vamos falar de menos aqui, né? De mudanças tão curtinhas. Aqui os Ravens foram um dos times que anunciou novo uniforme. As mudanças são bem nos detalhes aqui, até tem os videozinhos lá, vou colocar no Twitter. Tô com preguiça, falei pra vocês, mas tem alguns detalhes bem interessantes aqui, né? Então tem esse aqui na gola, eu achei legal. Mudou aqui a pintura lá dentro dos números também. Não é grande coisa, mas eu gostei. Achei os uniformes legais, valeram a pena. O uniforme, claro, eu achei muito legal também. Todos, né? O roxo eu acho uma cor muito bonita. Tá bonito, tá legal. Por mais que não seja assim uma mudança tão grande. Só que ela não é menor, por exemplo, que a dos Rams, né? A dos Rams mudou de água para water. Basicamente é isso. Tem essa foto aqui, ó, mudou o logo, hein? Por exemplo, eles tinham o logo aqui do chifre e agora virou isso aqui, que não é nada, né? E a mudança que mudou a logo do time, então agora tinha em branco e agora é só na cor. Tirou o nomezinho aqui que tinha do time e, no geral, mudou a fonte. Pouca coisa, né? Poucas mudanças, os caras não trabalharam muito, por mais que tenhamos esse trabalho todo aqui, eu achei, né? Qualquer coisinha aqui, ainda tem a promessa de mais e mais coisas, mais uniformes, porque também, né? Vamos fazer mais uniforme para vender mais, vamos mudar mais, vamos tirar mais dinheiro, como se a galera tivesse dinheiro para comprar. Né? Eu tô sem dinheiro já, mas tá aqui, tem os detalhes lá, é bem parecido com o que era. Gosto, mas não é uma coisa que eu acho que mudou. Tem que parar alguns momentos e pensar o que de fato mudou nesse uniforme. Mas agora vamos lá, vamos falar dos times que estão sem escolhas no draft. Eu não sei como é que eu vou editar esse vídeo, vai exigir um pouco mais de edição, mas eu confesso, isso já falei, tô com preguiça, tô cansado, cara, tô cansado. Eu voltei de férias, mas eu não tô no ritmo ainda. Um aviso, semana que vem vamos fazer live para acompanhar o draft junto, tá? Já combinei com o Ivo, estaremos em live aqui, batendo um papo, conversando, assistindo assistindo lá o draft, comentando as escolhas, conversando com vocês. É um bate-papo mesmo, bem solto, nada exagerado, e vamos lá, porque não é o draft mais espetacular, basta você ver pelos noticiários, né? Os noticiários não são as coisas mais espetaculares. Mas vamos falar dos times, então, que não tem escolhas na primeira rodada. Já dei essa spoiler para quem tá lá no grupo Amigo Ligado, né? O pessoal já gostou, o torcedor dos Colts, o torcedor dos Packers, falou, vai falar da gente, vai lembrar por que a gente não tem escolha. Então vamos começar por ordem de quem vai draftar. Neste momento, sem trocas, sem voltas para o primeiro round. Acho pouco provável que algum time desses volte para o primeiro round, porque não vale a pena você abrir mão de capital de draft para subir nesse draft aqui. Então, os Colts com a pick 47 vão ser o primeiro time ali desses últimos a entrar no relógio, e os Colts que estão fora devido à troca pelo Sauce Gardner. Aqui é sacanagem, machuca o torcedor, porque foi um all-in num cornerback. E desde então tudo deu errado, né? Porque tava ali num momento, não parece que se eu tiver um cornerback eu brigo por Super Bowl. Aí o cornerback machuca, tudo ferra, né? Seria a pick de número 16. E do que precisa? Bom, algumas coisas, né? Eu poderia dizer até que precisa de quarterback. Eu tenho muito pé atrás, eu não tô convencido 100% de que o Daniel Jones é uma coisa diferente do que ele era na equipe dos Giants. Daniel Jones teve seus muitos e muitos problemas na equipe de Nova York. É um jogador ok, nada que me justificasse fazer um all-in, e vem de uma lesão muito grave. Não sei quando que ele vai estar à disposição para jogar, então poderia pensar até no quarterback, mas não tem quarterback no draft, então vamos no que é mais importante, depois a gente volta a analisar mais sobre o Indianapolis Colts. Eu acho que o foco precisa ser mais na defesa, tá? Pelo menos nessa primeira pick aqui. Um linebacker, de preferência um off-ball linebacker, né? Ou um edge, para fazer uma dupla ali com o Laiatu Latu, né? Precisa ter dos dois lados aqui, mas eu acho que iria de
fico na dúvida, tá? De edge, um cara como o Caden Crawford, de Auburn, pode sobrar no segundo round. É um cara que me parece interessante. Ou o Barham, de Michigan. Tem o Akas, o Gabe Jacas, né, de Illinois. Mason Thomas, de Oklahoma. Esses caras todos eu acho que vão estar disponíveis ali para o segundo round e daí por diante, tá? O Barham é um cara que eu gosto bastante, acompanhei bastante lá em Michigan, se tiver disposição. Ele também é off-ball, ele é um cara que tem uma certa versatilidade, eu acho que eu buscaria ele, mas ele tem cabeça meio fraca. Você tem que trabalhar muito bem com ele, porque esse cara é meio maluco, né? Ele já deu cabeçada em juiz, a qualidade dele é muito boa, mas o risco é grande. O jogador aqui, talvez eu fosse nele, mas a cabeça me leva para outros lados também, né? O Akas, alguma coisa do gênero. Ou, preferencialmente aqui, linebacker. Né? O Anthony Hill Jr. eu acho que vai estar à disposição no segundo round. Ele é de Texas, é um bom jogador contra o jogo terrestre. Um cara como o Jacob Rodrigues, também de Texas Tech, que ainda é melhor contra a corrida e foi uma máquina de turnovers, né? Acho que ele ganhou o prêmio Butkus, né, temporada passada. Eu acho que do college football seria uma pegada interessante. Então eu iria mais ou menos nessa linha aqui com a equipe do Indianapolis Colts. Safety também é uma boa pedida, né? No ataque, claro, proteger quarterback é sempre importante, ainda mais que você não sabe como é que vai ser lá o seu quarterback, como é que vai ser a condição física dele. Daniel Jones tem um longo histórico de lesão, então se você está apostando nele, você vai precisar protegê-lo, porque, né? O wide receiver também, você perde gente, você precisa adicionar mais alvos ali, mas eu acho que pelo menos nessa pick 47, vendo o draft como está construído, eu acho que eu iria ali, talvez principalmente linebacker. Acho que iria de linebacker e edge, seriam as minhas duas prioridades aqui nessa equipe do Indianapolis Colts, que tem as picks 47, 78, 113, 156, 214, 249 e a 254 neste draft, mas sem a primeira rodada. Tá tudo bem, tem o Sauce Gardner, tá tudo certo, né? O torcedor dos Colts fica bravo comigo, mas não fui eu que fiz a troca. A pick logo na sequência vem o Atlanta Falcons, e os Falcons trocaram a pick do ano passado, da primeira rodada, eles trocaram a desse ano para subir na primeira rodada do ano passado, para corrigir uma besteira que eles fizeram no ano anterior, né? Seria a pick 13 desse ano. Aliás, é isso. Pick 13 desse ano, eles pegaram o James Pierce Jr., né? Fizeram a troca lá com os Rams, deixaram até os Rams, que tinham duas picks de primeira rodada, então fazerem uma troca com a pick original deles com o Kansas City Chiefs, né? Porque tinha essa vantagem aqui. Bom, eles pegaram o James Pierce Jr., que já virou outra cagada. É impressionante, é um ótimo jogador, mas que tá enrolado fora de campo. Então, eu gostei da escolha do James Pierce pelo jogador, mas tinha problema fora de campo. Não gostei como foi feito, poderia ter resolvido a parada lá atrás, né? E como você fez essa besteira, talvez você tenha que pensar num edge para essa temporada, para corrigir a cagada que pegaram, para corrigir a cagada. É um time espetacular, tá? Parece aquela matriosca, sabe aquela boneca russa que tem uma dentro da outra? É uma besteira, você tira, você tira, você tira. É assim que tá a equipe do Atlanta Falcons, tá? Tem outras coisas para resolver, muitas. E até para entender se eles têm um quarterback ou não. Porque você levou agora o Tua Tagovailoa para disputar a posição com o Michael Penix Jr. E talvez o Michael Penix seja o problema inicial, porque você tinha fechado um contrato com o Cousins, e aí você pega na primeira rodada, você podia ter pego um edge, você podia ter pego um pass rusher para resolver há 2 temporadas atrás. Cara, pensar que alguém recebeu dinheiro, tá, para tomar decisões no Atlanta Falcons nos últimos anos, acho que é um dos maiores desperdícios de recursos da humanidade, tá? Porque, cara, qualquer coisa, se pegasse um bebê e botasse ele para apertar botão, a galera tá assistindo o Draft Day aí, sei lá, qualquer pessoa que assistiu o draft e sabe que tem que preencher um papel, teria tomado decisões
tão parecidas quanto a dos Falcons nos últimos anos. É sensacional pensar que alguém recebeu e recebeu muito bem para tomar as decisões do Atlanta Falcons nos últimos anos. Tá? Agora, vamos lá, pensando para frente, agora Stefanski tá lá, eu acho até que eles vão dar prioridade pro ataque, né? Vão olhar um pouquinho mais esse ataque, assume de novo essa besteira, torce pelo melhor ali com o Pierce, e sei lá, pega um wide receiver, você tem o Drake London de um lado, e aí você tem o Zaccheaus e o Dotson. Então você não tem muito, você precisa de um wide receiver. Eu acho que um cara como o Chris Bell, lá de Louisville, pode encaixar bem, pode sobrar no segundo round. Tá se recuperando ali de um ACL, né, de uma lesão no ligamento do joelho, então talvez esteja à disposição, deve ser deixado para depois, e aí você vai lá e faz esse teste. Ou você pode pensar até assim, ó, beleza, eu tenho o Drake London, tô com o Zaccheaus e tô com o Dotson, vou usar o Kyle Pitts mais como wide receiver, posso encontrar um Teddy Hurst lá de Georgia no terceiro round, então vou olhar aqui pro outro lado, vou pegar a linha ofensiva, uma boa, é boa, né? O McGarry aposentou, então você precisa de opção. Ou então partir para defesa. Edge, secundária é muito importante aqui. Um Kilgore, lá de South Carolina, um Keontae Scott de Miami, caras de segundo ou terceiro round, então você tem que olhar. A equipe dos Falcons está aqui com a pick 48, 79, 122, 215 e a 231. Não são muitas picks, são 5 picks apenas, né? E do 48 para o 79 tem um salto depois para o 122 e aí 215. Você tem 2 picks dentro do top 100, 3 dentro do top 150, do top 200. Então a situação dos Falcons, para mim, é disparada a pior entre os 5 times que estão sem escolha de primeira rodada. É o time que o Stefanski escolheu muito bem também, né? Ele saiu do Cleveland Browns e foi pro Atlanta Falcons com Tua Tagovailoa e Michael Penix. Cara, que franquia também, né? A gente fala decisões erradas aqui, uma atrás da outra. E aí, depois vai ter, na pick 52, o Green Bay Packers. Falei que os Falcons são disparados a pior situação, os Packers não estão muito longe. Estão longe, sim, mas talvez seja a segunda pior situação dentre os times que não têm escolha de primeira rodada. Porque os Packers trocaram a primeira rodada deste ano e a do ano que vem em troca do Micah Parsons, junto aos Cowboys, né? Foi antes de começar a temporada, então já tinha passado o draft no ano passado, não envolveram escolhas da primeira rodada do ano passado, então é esse ano e o ano que vem. E os Cowboys aproveitam, ficam com a pick 20, né, desse draft aqui, a segunda pick do time na primeira rodada. Cowboys têm a oportunidade de fazer um belíssimo trabalho com o draft aqui, vamos ver. É um ano bem diferente para o torcedor de Green Bay, que viu uma boa galera sair na free agents, e aí precisa de bastante coisa, tá? Inclusive melhorar o pass rush, já que o Parsons também está voltando de lesão, né? Você trocou para um jogador que tem um histórico de lesão e tá aí. Defensive tackle também, mas, cara, o draft não tá muito bom assim. Linha ofensiva é uma excelente pedida, né? Porque aí te ajuda a desbloquear outras situações do ataque. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos como foi dos Falcons, e tentar corrigir um problema no passado. Talvez minha prioridade fosse um cornerback, né? Eu não sei se logo nessa primeira escolha do time, mas vai ter que olhar com muito carinho, né? Porque a defesa do Jonathan Gannon tende a ser um pouco diferente do que era lá com o Hafley, e vai precisar de gente, né? O Gannon que agora assumiu lá a defesa dos Packers. Colton Hood, Tennessee, talvez. Eu tenho visto alguns mocks e eu acho que ele tá caindo bastante, né? Até pelo colega dele lá de Tennessee que subiu, talvez ele seja ali. Não acho que ele seria até um corner 1 e por isso ele pode cair um pouco mais, mas ajuda bastante. Você tem um grupo que você tem o quê? O Keisean Nixon e o Valentine. São os seus 2 corners. Então, não é... O Hood não é um cara grande, mas é um cara forte. É um cara que rastreia bem a bola, que tem... Talvez não vá te produzir tantos turnovers, mas é um cara que quebra bastante o passe. Evoluindo esse jogador pode ser um bom nome. Ou então você vai deixando um pouquinho para depois.
Tem ali, se tiver à disposição, o Chris Johnson, de San Diego State, acho que vai estar. O Cisse, né? O Brandon Cisse, de South Carolina. São dois caras que são mais atléticos, têm um corpanzil maior, são caras maiores, eu acho que podem até ter. Vai ter muito a situação dos Packers de olhar o board, tentar entender o que tem na próxima pick. Vamos olhar quais são as picks dele lá: 52, 84, 120, 153, 160, 201, 236, 255. Então, tem bem mais picks aqui, né? São 8 escolhas nesse draft. Dá para fazer alguma coisa a mais. Dá para fazer 52, pegar um pass rusher, que é um draft bom nessa questão, e aí na 84 você olhar um corner, talvez sim. Não sei se para depois você vai encontrar um material para ser titular. Ah, não precisa de titular, pode ser um... Eu acho que ainda precisava de alguém para disputar mais a posição de titular, ficaria de olho mais nessas duas posições mesmo, mas é um time que fez alguns erros nos últimos anos, e eu acho que o torcedor dos Packers vai concordar comigo sobre as decisões erradas, uma franquia que não costumava errar desse jeito assim não, né, mas se tornou meio padrão do time, tá? Jacksonville Jaguars tem a pick número 56, os Jaguars que trocaram a sua pick de primeira rodada no ano passado, né, do ano passado e a deste ano, para subir 3 posições e garantir o astro Travis Hunter. Defendi na época, falei, gente, o Travis Hunter é sensacional, um jogador que pode jogar em 2 posições, dificilmente vai jogar em 2 posições, é um cara que vale a pena porque você tá pegando talvez o melhor wide receiver, talvez o melhor cornerback com uma escolha só, mas no momento que você dá 2 escolhas já não serve mais, aí o Hunter vai lá e se machuca também, seria a pick 24, mas ok, os Jaguars têm 11 picks neste draft, tá? É o segundo time que mais tem escolhas nesse draft, só os Steelers têm mais, com 12, são os donos da casa, então com 12 escolhas. Eu não acho que vai valer a pena você voltar para a primeira rodada, porque eu não acho que o preço compensaria num draft que é ok, né? Mas, sei lá, se tivesse a 24, talvez eu pensasse na chance até de descer, mas tem alguns nomes que podem ser interessantes. A prioridade para mim é defensive tackle, é uma necessidade. E como não tem tanto assim, segunda rodada eu iria de um linebacker, tá? Eu acho que é até meio unânime. Segunda rodada vai num linebacker. Devin Lloyd foi embora, precisa repor esse cara. O Lloyd foi talvez o melhor jogador da defesa do ano passado. Não tem como ter um Sonny Styles, esquece, né? Que era um cara para chegar e jogar e mudar realmente ali. Então talvez o movimento do ano passado fosse mais justificável neste ano. Você pega o cara que tinha na sua posição disponível no passado e agora você tinha uma chance de subir e pegar um cara mais assim, valeria mais a pena. Mas tem alguns bons nomes que podem chegar na reta final ali da segunda rodada, então vale... será que tentar subir? Pode ser, tentar subir na frente dos Colts, né? Vai ser uma decisão ali que o Gladstone e o Liam Cohen vão ter que tomar, talvez valha a pena, como você tem várias picks, fazer um pacote e subir um pouquinho, pegar na frente dos Colts que tem mais ou menos a mesma necessidade, pegar um Anthony Hill, pegar um CJ Allen de Georgia, gosto, hein? O Allen é um cara muito bom contra o jogo terrestre, é bom de tackle, é um cara com cara de primeira rodada, talvez saia na primeira rodada. Você tem o Jacob Rodrigues de Texas Tech, o Goldey, Jake Goldey de Cincinnati, é um cara que eu acho que vai estar disponível nessa segunda rodada, deve sobrar ali, é um cara que evoluiu muito durante a carreira no college football, acredito que vai seguir evoluindo, tem tamanho, né, um cara com 1,93 m, é bom contra o jogo terrestre, é versátil, ele pode jogar de slot, ele pode ser pass rusher, ele pode ser o off-ball, então eu acho que se tiver disponível, um golaço, paradinho ali, eu acho que sobra ali o Goldey, e eu gostaria, tá? Picks que eles têm, 56, 81, 88, 100, 124, 164, 166, 203, 233, 240, 245. Ou seja, tem muitas picks, dá para fazer um pacotinho aqui, subir, mas o Jacksonville Jaguars é um time que eu acho que dá para trabalhar sem a primeira rodada. Ao contrário do quão difícil é você resolver
Falcons e os Colts e até os times anteriores, né? A equipe dos Packers, mas Falcons principalmente. E aí, por fim, tem o Denver Broncos, pique 62, e é o time que menos tem problemas, né? Acho que é o time que tá mais arrumadinho ali. Dá pra dizer até que eles já fizeram a escolha de primeira rodada deles, porque eles tinham a escolha de primeira rodada, pique número 30, e eles trocaram com Miami para pegar o Jalen Waddle, né? Então eles precisavam de um recebedor, um cara interessante, fizeram essa escolha. Poderiam ter ficado com a pick número 30 e pego algum jogador wide receiver que eu acho que vai sobrar no final da primeira rodada? Acho que sim, teria alguns nomes. Eu acho que talvez um Denzel Boston, um KC Conception, algum cara assim pode sobrar por lá e valeria, mas você confia no Waddle, vai lá, pega ele, já é um cara testado, experimentado, que você sabe o que pode imaginar e coloca no time ali, mas pronto, beleza, não tem que desenvolver nada, tá? Então acho que a primeira escolha já foi feita, é uma troca que eu acho bastante interessante por atingir uma das principais necessidades desse time no último ano. Queria que ele tivesse focado um pouco mais no ataque na primeira rodada do ano passado, tá? Por mais que seja uma ajuda na defesa de novo, linha defensiva, cara, segue olhando o ataque. É difícil, né? Porque você perdeu o John Franklin Myers, ainda acho que a defesa vai se dar bem com isso, né? Mas talvez por valor posicional, oportunidade que pintasse, alguém cai. Falaram do Caleb Banks, né? Defensive tackle lá de Flórida, pode ficar sobrando, um cara que tem caído no draft, né? Era até de primeira rodada, muita especulação de primeira rodada, mas aí tem a questão do pé, tá com uma fratura no metatarso. Se estiver disponível, eu acho que os Broncos podem até se movimentar, subir um pouquinho para pegar, né? Mas de resto, cara, linha ofensiva, tight end, essas minhas prioridades. Difícil apontar qual o nome de linha ofensiva vai estar disponível na segunda rodada, porque tem muita gente para linha. Tight end, Eli Stowers, né, que é lá de Vanderbilt, acho muito bom para dar mais um alvo. Gosto sempre da opção de tight end, eu acho que quarterback tem que ter um tight end de confiança. Sam Rush, de Stanford, o Max Clare, de Ohio State, bons nomes na posição de tight end que eu poderia mexer, mas se estiver disponível, eu acho que os Broncos vão deixar mais rico quem já é bastante rico, que é o caso da defesa da franquia, tá? Tem a pick 62, 108, 111, 170, 246, 256 e a 257. Claro que isso aqui vai mudar, porque os caras vão fazer a movimentação. E é isso. Eu pretendo fazer para segunda-feira meu novo mock, tá? Meu mock 2.0. Para a gente debater esse mock numa live quarta-feira, quem sabe? Né? Eu converso com o pessoal na terça-feira, em live a gente faz na quarta, e aí na quinta-feira teremos a live para acompanhar essa primeira rodada do draft e analisar aí os acertos, os erros. Acho que é essa a programação, tá? Digam aí o que vocês acham, o que vocês querem ouvir, que tiverem perguntas também, mandem perguntas, que aí eu faço um vídeo, quem sabe para terça-feira ou até para segunda-feira mesmo, com as respostas para suas perguntas sobre o draft. É isso, deixa o like, o hype, se inscreva, valeu, aquele abraço.